Olá, eu sou a Neila e hoje eu estou na Círculo na TV para te ensinar um lindo square de crochê. São 6 modelos e cada square faz parte de um projeto maior, que é a Manta Pôr do Sol. Um trabalho feito com muito amor e carinho para comemorar o Dia do Crochê. São 6 aulas, uma para cada square e uma aula específica para a finalização da peça. No site da Círculo, vocês vão encontrar o e-book completinho, com a receita de cada square e também da finalização. Desta forma, vocês poderão escolher entre assistir os vídeos ou usar a receita escrita. Nós vamos utilizar para esta aula Barroco Max Color 6, cor 4676, agulha para crochê número 4, tesoura e agulha de tapeçaria para os acabamentos. Então, gente, vamos iniciar fazendo essa primeira correntinha. E aqui a gente vai trabalhar um total de 35 correntes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... sempre deixando bem folgadinho, tá? Fiz as 35 correntinhas, eu vou contar 1, 2, 3, laço agulha, e na quarta eu vou fazer um ponto alto. Esse que eu virei já também conta como um ponto alto, então aqui nós já temos 2. Vou para o próximo, faço mais um. Vamos para o próximo e fazemos mais um. Eu vou fazer um total de 6 pontos aqui na sequência. Aí eu laço a agulha, conto 1, 2, 3 e no quarto eu venho e puxo uma laçada e deixo na agulha. Laço de novo, puxo, deixo na agulha. Agora eu passo, não tiro tudo de uma vez. Um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, laço a agulha novamente no mesmo lugar, puxo uma vez, puxo 2, passo entre as laçadas e agora eu fecho o ponto. 1, 2, 3, laço a agulha no mesmo lugar. Puxo 2 vezes, tiro os pontos de uma vez e agora eu fecho aqui em 2 etapas, tá? Laço a agulha novamente, vou contar 1, 2, 3, pulo, né? E vou agora aqui trabalhar uma sequência de 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então, aqui a gente iniciou com 6 pontos altos, aqui no meio são 7. Agora, eu vou repetir esse mesmo processo que eu fiz desse lado, tá? Então, laço a agulha, pulo 3 de base e vou fazer novamente esse detalhe, então. 3 correntinhas entre uma e um puff e outro. 1, 2, puxo e fecho. 3 correntinhas e novamente. Laço a agulha, pulo novamente os 3 e agora eu faço 6 pontos altos aqui para finalizar a carreira. Então, finalizei aqui os 6 pontos, né? Subo com 2 correntinhas e vamos trabalhar a carreira de volta. Viro o trabalho. Aqui eu não vou trabalhar o primeiro, porque as 2 correntes já são o primeiro ponto, né? Subo aqui, trabalho o próximo. Mais um. E mais um. Temos mais um. Vamos trabalhar 5 pontos, ponto sobre ponto, ó.
No sexto aqui, eu laço a agulha e venho pela frente e trabalho esse ponto alto pego pela frente, tá? Ó. 1, 2, 3 correntinhas. Venho no topo aqui do puff do meio e aqui eu faço um ponto baixo. Ó. 1, 2, 3 correntes. O primeiro ponto aqui do 7, eu laço e trabalho ele pego pela frente. Ó. Tá? Os demais, que são 5 pontos, trabalho normalmente, ponto sobre ponto. Quatro, 5. O último aqui também laço a agulha e trabalho ele pego pela frente. Uma, 2, 3 correntes. Venho no topo do meio, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. O primeiro aqui dos últimos 6, eu trabalho ele pego pela frente. Ó. E agora eu trabalho os 5 restantes aqui, ponto sobre ponto. 2. 3. 4 e 5. Ó. Aqui é o avesso, né, gente? O nosso direito é desse lado. Então, vamos iniciar agora a terceira carreira. Eu subo com 2 correntes, viro o trabalho. Vou trabalhar os 5 primeiros pontos, trabalhando ponto sobre ponto. E esse último que eu trabalhei na outra carreira, prendendo ele pela frente, eu continuo trabalhando ele, prendendo ele pela frente, ó. Vai ficando um relevo, tá, gente? Esse é o objetivo. Laço a agulha, aqui onde eu fiz aquele pontinho baixo, eu repito a primeira carreira, ou seja, os puff, que é puxando 2 laçadinhas, 3 correntes, 1, 2, 1, 2, 3 correntes, 1, 2. Ó. Então, eu já repeti a primeira carreira aqui, ó, gente. Laço a agulha, o primeiro também eu vou prender ele pela frente. E agora, os 5 seguintes, eu trabalho ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5. O último também eu prendo ele pela frente. Então, reparem que vai formando uma borda aqui no ponto que antecede o nosso motivo, ó, dos ladinhos, ó, gente. Então, aqui, desse lado, agora a gente faz de novo. Ó. Opa, não pode. 2 laçadinhas. Então, gente, esse nosso square, esse nosso quadradinho, é todo ele feito assim, tá? Ó. Vejam que vai ficando desse jeito. Aqui, então, esse trabalho novamente, ó. Trabalhando ele pego pela frente, tá, gente? Então,
Como eu disse, a gente vai trabalhar aqui desse jeito, carreira de ida, carreira de volta, então. Agora na próxima a gente volta trabalhando, então. Deixa eu finalizar essa aqui e volto para mostrar o início da outra para vocês. Então, aqui iniciando a nova carreira, subindo sempre com 2 correntes. Trabalhando 5 pontos altos. 4. 5, laço agulha, então esse a gente vai pegar ele pela frente, né? 1, 2, 3. A gente tá repetindo a segunda carreira, tá, gente? Agora, daqui pra frente, a gente vai repetir a primeira e a segunda, até a altura que a gente achar necessário. 3 correntes. E aqui eu pego pela frente, assim eu vou trabalhando. Ó, gente. Então, o nosso quadradinho, então, é todo feito desse jeito, tá? Eu tenho aqui mais adiantado, onde temos exatamente a quantidade de carreiras que a gente precisa para o nosso trabalho, tá? Então, eu vou trabalhar até ter 8 florzinhas, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Assim, nós teremos o tamanho ideal. Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui em volta, tá? Que é pra gente, então, fazer o fechamento final aqui, então, do nosso motivo. Lembrando que, gente, vocês viram que a gente colocou 34 pontos altos aqui no início, né? Por quê? Como a gente tem esses pontos pegos pela frente, a tendência é que o trabalho fique retraído, então por isso que eu coloquei uns pontinhos a mais. Mas agora aqui no acabamento a gente vai fechar com a quantidade que a gente precisa. Então aqui, gente, onde eu finalizei a última carreira, né, que é aquela carreira de volta que a gente faz as 3 correntinhas, eu venho aqui nessa primeira corrente, nesse primeiro ponto, aliás, e eu vou trabalhar aqui dentro 3 pontinhos baixos. 2, 3. Vou no ponto seguinte, 1 ponto baixo. Daqui a gente começa a contar, nós temos que ter 27 pontos baixos até chegarmos lá no outro cantinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui onde nós temos as 3 correntes, eu vou trabalhar 1 ponto baixo, 2 pontos baixos. Nesse ponto baixo, eu faço mais um sobre ele. E aqui onde nós temos as correntinhas, eu trabalho apenas 2 pontos baixos e não 3, que é a quantidade de correntes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vejam que aqui é ponto sobre ponto. 18, 19, 20, 21, 22, tá? Aqui também ponto sobre ponto, 23, 24, 25, 26, 27, tá? Deu bem certinho. Aqui nesse último ponto, novamente, nós vamos trabalhar aqui nele os 3 pontinhos baixos no mesmo espaço. Tá? Ó. E aqui, gente, nós vamos descendo agora, trabalhando pontos baixos. Como a gente tem um ponto fantasia, eu não tenho uma regra de onde prender os pontos, nós temos que ir prendendo, dando uma distância mais ou menos uniforme para cada pontinho, né? Temos que ter, quando chegarmos aqui embaixo, nesse espaço aqui, ó, gente, até chegarmos aqui temos que ter 27.
Aqui então, gente, trabalhei os 27, ó, vejam que não tem segredo, aí trabalhando pontinho ao lado de pontinho, né? A gente tem noção de onde prender os pontinhos, não pode ser muito junto e nem muito afastado. Cheguei aqui então nesse cantinho aqui de baixo, segurem esse fio aqui para que não abra um espaço muito grande aqui, ó, gente. Dentro desse primeiro pontinho, quando eu iniciei aqui, eu trabalho 3 pontos baixos também. Tá? Ó. E aqui eu sigo trabalhando, então, ponto sobre ponto, dentro de cada pontinho aqui, ó, de base. Vejam que é fácil identificar aqui, ó, dentro dessa laçadinha a gente faz o ponto, ó. Gente, quando eu chegar aqui no espaço das correntinhas, eu vou trabalhar 2 aqui, como eu fiz lá na parte de cima, tá? Trabalho 2 pontos baixos dentro das 3 correntes, aqui no centro 1 ponto baixo e aqui 2 também. Se eu não fizer isso, se eu trabalhar para cada correntinha aqui um ponto, eu vou ter muito ponto, ó. Como eu fiz na parte de cima, exatamente igual. Aqui voltando aqui onde eu tenho os pontinhos aqui altos, eu trabalho ponto sobre ponto, tá? E assim, então, chegando aqui eu terei os 27, eu faço os 3 no cantinho e subo trabalhando os 27. Então, vamos finalizar essa carreira. Então, aqui finalizei, agora que eu cheguei aqui nos 27, eu corto o fio, puxo desse jeito. E aqui, então, eu faço um arremate com agulha de tapeçaria. Aqui nós temos os 3 pontinhos que a gente fez lá no começo. Eu venho no segundo pontinho, pego as 2 argolinhas e passo e puxo desse jeito. Venho no ponto onde eu tenho o fio preso aqui, entro aqui e passo por essas 2 argolinhas, ó. Aí eu puxo. E aí vocês vejam que a gente fica com um acabamento bem melhor, ó, gente, ó. Ficando com as 2 alcinhas do ponto, como se eu tivesse trabalhado ele normalmente. Depois, aqui atrás, eu venho e passo por entre os pontos aqui que a gente trabalhou. E aí eu arremato o fio e coloco um pinguinho de cola. Pronto. Ó, gente, então, o nosso quadradinho está pronto, ó. Ficou bem legal, né, gente? Então, assim a gente conclui mais esse vídeo. Não esqueçam de deixar um gostei, né? Compartilhem, comentem. Para quem não é inscrito no canal, clique aqui no meu lado direito no logo da Círculo e se inscreva. Um beijo e até a próxima!